Olá, esse é mais um episódio do STF Cast, o videocast do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal da Constituição. A nossa ideia aqui é aproximar vocês do Poder Judiciário, com conversas leves, com personalidades, músicos e artistas, sempre falando dos deveres, dos direitos fundamentais e principalmente da importância da democracia. Aqui no STF Cast, ninguém recebe cachê. Eu sou Flávia Alvarenga, apresentadora da TV Justiça. E eu sou Flávia Martins de Carvalho, juiz ouvidora aqui do Supremo Tribunal Federal, e estou aqui porque a ouvidoria é esse canal de diálogo entre o Supremo e a sociedade. E no episódio de hoje a gente vai receber um cantor, um compositor que começou no futebol, mas foi no samba que ele se realizou para nossa alegria. A gente tem o prazer de receber aqui no STF Cast o sambista Diogo Nogueira. Diogo, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, batendo esse papo descontraído. E é isso. Espero que vocês gostem, o povo aí gosta. Vambora. Já estamos gostando. Já estamos gostando. Vamos quebrar um pouco esse protocolo aí, tá muito coisado. Então vamos ficar mais leve. Vamos começar então, né, Flávia? Vamos. Falando da questão da sua infância. Você é da década de 80, aquele foi o período do fim da ditadura, início da redemocratização. Quais são as lembranças que você tem, principalmente até pelas lembranças que você tem com seu pai no papel, na expressão cultural? O que você lembra dessa época, da infância? Cara, minha infância foi uma infância muito boa, assim, muito bacana. Eu morava no Recreio dos Bandeirantes. O pai era um cara super politizado. Ele era um defensor do povo, um defensor das coisas boas que eu acho que nosso Brasil precisa ter, que é educação, saúde, enfim. Eu sempre vi, assim, que eu me lembro, ele sempre defendendo sobre as diretas já. Ele era PDT, brisolista, aguerrido, sabe? E sempre um defensor das boas causas que o Brasil realmente necessita. Então, assim, as minhas memórias são sempre ligadas a esses acontecimentos, assim. Uma infância alegre. Uma infância alegre, divertida, de brincar na rua, de correr pelos lugares, de se divertir, como criança mesmo, né? Correndo atrás de pipa, jogando bola de gude, pique-pega, pulando muro pra roubar fruta na casa dos vizinhos. Então foi uma infância bem vivida. Agora, é interessante você traz o seu pai como essa referência da sua construção política, em alguma medida, na sua infância. Aqui no Supremo, a gente tem um projeto que se chama STF na Escola, em que a gente leva noções de direito e cidadania para estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país, dizendo para eles da Constituição, do que são os direitos, para construir essa ideia de criança como sujeito de direitos. E de adolescentes também como sujeitos de direito. Isso para você era claro? Você sabia que mesmo você criança, mesmo você adolescente, você tinha direitos? Fundamental, né? Eu acho que isso é fundamental para você se tornar um adulto consciente, com ideais, e não só pessoais, mas eu acho que pro geral, eu acho que comunitário, eu acho que pro Brasil inteiro, eu acho. Eu sempre tive consciência porque meu pai sempre foi um cara que nos ensinou e nos mostrava a realidade política, a realidade do Brasil, as coisas que vinham acontecendo sobre a ditadura fundamentalmente. Algumas músicas do meu pai foram, como que se fala? Censuradas. Então, assim, a gente viu isso, a gente viu acontecer. E, assim, meu pai sempre fez questão de explicar e mostrar sobre todos os acontecimentos. Eu acho que é fundamental a criança, o adolescente, ter na escola a informação. Sem informação a gente não é nada, não é verdade? Sem informação a gente está apenas chutando as coisas. Sem conhecimento a gente está apenas chutando as coisas. Então eu acredito muito que isso faz a diferença para qualquer ser humano. Tanto o mais jovem quanto já o adolescente ou então o que está ainda na transição de adolescente para adulto. Eu acho que a informação é tudo. Informação correta, né? Certo. Você falou chutando informação. Chutando, né? Pô, é aquela coisa, né? Aí me veio na cabeça a história do futebol.
Sim. Futebol era um sonho para você? Sempre foi, desde pequeno. Minha infância foi regada de muitas festas, muitas rodas de samba, mas eu nunca gostava de estar ali na roda de samba. Eu queria estar sempre dentro do campo, sempre jogando bola. Era o que você via como, essa vai ser a minha profissão? Eu sempre sonhei, a minha infância inteira eu sonhei em ser jogador de futebol. E eu busquei isso, né? Eu, com 10 anos de idade, eu fui fazer uma experiência num clube chamado Barra da Tijuca, que estava sendo construído lá na Barra. E aí eu fui aprovado e a partir daí minha trajetória dentro do futebol começou. Aí eu joguei alguns anos lá, disputei campeonato carioca pela categoria de base. Dali eu fui jogar no time do Zico, que era o CFZ. Que legal. Aí eu fiquei 6, 7 anos lá jogando. E aí depois desses 6, 7 anos eu saí de lá e passei a rodar pelos clubes, fazendo experiência. Aí fui parar no Fluminense, fui parar no Vasco, fui parar em alguns clubes do Rio de Janeiro, tentando ser jogador. Eu sempre fui um jogador muito mediano, assim, não era um craque. E qual o seu time? Eu sou Flamengo, graças a Deus. Sou apaixonado pelo futebol e tenho uma visão diferente do futebol, assim. Eu não sou um cara tão cabeçudo, sabe? Como você pode dizer, tão... Fanático, né? Eu acho que por eu ter jogado futebol, acho que eu tenho uma visão um pouco mais ampla sobre o futebol, assim, que eu acho que é bacana, sabe? Mas você ainda vê o futebol como um lazer? Eu jogo bola ainda tenho minhas peladinhas, jogo toda segunda-feira, obviamente quando dá, né? Porque segunda-feira é tipo o meu dia de folga, né? A folga do ser humano normal é sábado e domingo. Né? A minha é segunda. Então toda segunda eu jogo minha peladinha com os meus amigos de 30 anos de futebol, amigos que passaram em clube juntos comigo, e aí a gente faz aquele futebol e aquela resenha, aquele churrasquinho no final, né, que não pode faltar. Isso é interessante porque lazer, muita gente não tem essa consciência, mas lazer é um direito. Sim. Lazer é um direito fundamental previsto na Constituição, está lá no artigo 6º, né? Que todo mundo, toda pessoa tem direito ao lazer, embora a gente saiba que no Brasil, esse país com tantas desigualdades, tem gente que mal consegue dormir, né? Depois de um dia inteiro de trabalho, tem poucas horas de sono, porque daqui a pouco tem que levantar e pegar um ônibus para ir trabalhar. E não tem esse momento de lazer. Mas lazer também é um direito. Sem dúvida. Fundamental. Um direito fundamental, exato. Fundamental. Acho que sem o lazer também não se tem vida, né? A gente sabe também que se você também não trabalhar, não se dedicar, não correr atrás, você às vezes nem tenha o que comer, né? Exato. Eu acho que a construção é fundamental para que a gente consiga ter o trabalho, dignidade e o lazer, né? Todos os direitos fundamentais. Exatamente. Todos os previstos na Constituição. Exatamente. Diogo, quando a gente fala em cidadania, a gente vem na nossa cabeça, né? Aqueles momentos do nosso cotidiano, por exemplo. Quais são esses momentos, quais são essas memórias que a gente pode falar, nossa, estou exercendo meu direito de cidadão? Te passa, além do dia que a gente vai às urnas votar, outros momentos? Quais são esses exemplos que você poderia dar pra gente? Olha, eu acho que é fazer o bem. Estava até conversando com um amigo que aqui de Brasília, um grande irmão, falando sobre isso. Eu acho que as ações que a gente faz, eu acho que é um dever de cidadania. Acho que é ajudar o próximo. Se você tem um pouco mais e você pode fortalecer, ajudar, eu acho que é um direito de cidadania. E votar é fundamental. Se a gente quer mudar alguma coisa, se a gente quer resolver alguma coisa dentro de um país, você precisa saber quem são as pessoas que você está votando, estudar, saber o que elas fazem, o que elas fizeram pela cidadania, para você ter a certeza de que você vai votar. Agora, você votar sem conhecimento, só por uma causa ou só por uma bandeira que, na verdade, vamos dizer, não é aquilo que realmente o Brasil precisa, é difícil. Então, você está votando em qualquer coisa, né? Que não faz sentido. Então, eu acho que estudar, saber sobre a pessoa que você vai votar e entender o que ela faz, o que ela está fazendo em pró do Brasil, em pró das coisas, eu acho que é fundamental. E é um dever cada cidadão. Linkando isso com o que a gente falava antes sobre o futebol, nesse projeto STF na Escola, eu costumo explicar, a gente tem que usar uma linguagem adequada para crianças e adolescentes. Eu costumo fazer uma analogia das eleições
com o jogo de futebol e com os jogos em geral, em que você precisa respeitar as regras do jogo, né? Você pode perder, mas não é porque você perde que você vai quebrar tudo, né? Exatamente. Olha, não gostei do resultado do jogo. Vamos então destruir... Não passa a faixa. Vamos destruir o estádio, quebrar as cadeiras. Sim. E nesse projeto teve um exemplo, um caso curioso. Eu fiz uma palestra em Paraty, dei esse exemplo do jogo e usei 2 crianças lá como exemplo de eleições. E disse, olha, supondo que a criança, o adolescente A perca as eleições, ele não pode sair por aí quebrando tudo e tal. E aí tudo bem. Aí quando eu terminei a palestra, a professora me chamou e falou, olha, alguém te falou alguma coisa? Eu falei, não. Ela falou, então, porque o aluno que você escolheu, ele realmente se candidatou para representante de turma. E ele venceu, mas agora ele está inelegível. Falei, por quê? Inelegível? Por quê? Aí a professora falou, não, é porque nós descobrimos, por uma denúncia que chegou na diretoria, que ele comprou o voto dos colegas. Olha só, com gente. lanches. E aí... Pra você ver só, né, como é que são as coisas, né? Isso tem muito a ver com a casa, né? Com os pais, né? Com a criação, né? Com que educação nós estamos oferecendo às nossas crianças, né? E não só a educação, né? Eu acho que as informações, elas vêm chegando de uma forma muito rápida e de uma forma errada, né? E que, na verdade, a gente precisa fazer com que essas informações elas sejam corretas e estejam dentro da legalidade. Valores éticos, né? Exatamente, para poder realmente dar a informação como ela deve ser dada. Não como uma mentira, né? As famosas as fake news, né? E isso determina muito dos valores que são colocados em casa, eu acredito muito, sabe? Eu acho que a verdade ela precisa ser falada desde pequeno, né? Que está criando por conta de uma mentira, de uma informação falsa, de algo errado que você está fazendo com o seu filho, com alguém que esteja com você. Você acha que as redes sociais pioraram esse cenário? Tem como a gente modificar esse cenário? Tem como modificar se você legalizar, se você transformar isso. E é uma luta até que a Paola faz. A imagem dela foi usada algumas vezes pela inteligência artificial de outras pessoas, de outras marcas, usando a imagem dela de uma coisa que ela não fez. Isso é uma informação errada. Isso uma criança pode estar vendo e estar achando que ela está fazendo uma coisa que na verdade não está fazendo. E às vezes ela está acreditando naquilo que é errado também, né? É fundamental que exista a discussão, é fundamental que a gente coloque isso como regra. E as plataformas, elas precisam ser penalizadas por isso. Tem uma questão interessante sobre o que você está falando. O ministro Barroso, né, que várias vezes a respeito das fake news, ele costuma dizer, mentir precisa voltar a ser errado. Porque em alguma medida no Brasil, mentir hoje parece... Hoje é normal. Né, com as fake news... Quem consegue construir a melhor fake news, né? Pelo amor de Deus. E aí a gente volta também a tempos que a gente viveu e vem vivendo ainda, na verdade, né? Há 4 anos atrás, sei lá, 5 anos, 4 anos. Gente, foi só mentira o tempo inteiro. E as pessoas acreditando naquilo, sabe? As informações vindo errado. Obviamente que vai dar errado. Junta ingredientes ruins, não pode dar uma coisa boa. É que nem você plantar uma coisa ruim. Vai nascer o quê? Vai nascer uma coisa ruim. Vai nascer uma coisa ruim. Não tem como funcionar. Não tem. Agora, no festival, a gente teve aqui, né, o Festival do Dia Mundial da Diversidade Cultural, e você gravou um vídeo pra gente que você disse que a gente só vive... resiste, ensina e aprende se tiver cultura. Cultura também é um direito fundamental previsto no artigo 215 da nossa Constituição. E como é que você vê nesse contexto todo em que a gente talvez precise reforçar e resgatar mais os nossos valores éticos, como é que você vê o papel da cultura nessa construção? Eu acho que as escolas deveriam ser integrais com sistemas de ensino que já existe, mas sempre existindo algo direcionado ao entendimento da política, esporte fundamental. Nós somos um país que não temos prática, a gente tem um investimento em esporte, mas não da maneira que deveria ser como outros países do mundo, que é focar no esporte. A gente consegue ganhar medalhas de ouro, de bronze, de prata
sem ter estrutura. Você imagina se a gente tem estrutura? Nós seríamos os melhores do mundo. Porque talento Nós a gente tem. somos os melhores do mundo. Na verdade, nós somos. Nós temos muito dinheiro, nós temos infraestrutura absurda, nós temos um sistema eleitoral justo e correto. O que falta? Falta entendimento das pessoas para poder fazer o que devemos fazer. A cultura é a base, é a espinha dorsal desse país. Nós temos um país multicultural, gigantesco, onde os artistas, independente se já são consagrados ou não, a gente consegue fazer de tudo. O que você pedir para fazer qualquer pessoa, a gente tem em todas as áreas, entende? Então, assim, a minha visão em relação a isso é que se a gente fortalece a cultura, a gente ensina e a gente mostra para o mundo que nós somos super poderosos. E eles têm medo da gente. A diferença está aí. Por isso que eles não querem deixar a gente crescer, porque eles têm medo, entende? Então, a minha visão em relação a isso, quanto mais a gente fortalece a nossa cultura, mais a gente está fortalecendo a saúde e a educação dessas pessoas, dessas crianças, e mais a gente está fortalecendo o nosso alicerce, o nosso país. Vamos falar então da questão do início da carreira artística, né? Depois que passou o futebol, voltou pro samba, porque como o samba tá desde pequeno. Na verdade, a família já é uma família já de artistas, né? Meu avô era artista, meu avô tocou com Pixinguinha, Jacó do Bandolim, João da Baiana, Donga. Meu avô era músico, né? Então, meu avô tocou com Jamelão, mas eu virei juíza. Olha só. Tá vendo? Mas olha aí, mas tem alguma coisa aí. Deve cantar, deve... Não? Só dou sentença e olhe lá. Mas tá bom, já é uma arte. Já é alguma coisa, é uma arte. É verdade, o direito é uma arte. Então, eu acabei herdando também, né, essa coisa. Meu pai um grande compositor, um grande intérprete também. Acabou que eu não tive para onde correr, assim. Acho que as coisas foram acontecendo. Eu busquei a minha caminhada no futebol, mas não teve jeito. O samba, a música me abraçou e... O samba é meu dom, o seu, no caso. É o nosso, o samba na verdade. É meu dom. É o dom do brasileiro. É que tem um samba que se chama o samba. Vamos falar então do último álbum, Sagrado Volume 2. Esse álbum é um álbum que eu sou muito apaixonado, assim, porque eu tive o prazer de fazer cada detalhe desse álbum, sabe? Eu passei praticamente quase 2 anos fazendo pesquisas de música, de repertório, para poder chegar no que eu queria. Então, é um disco bem... que eu tive praticamente 100% fazendo tudo, sabe? Pesquisa de música, falando com os compositores. Eu escrevi algumas coisas, mas não entrou. Acabou que entrou uma música só, minha. É um álbum que, a primeira parte, o volume 1, eu falo um pouco sobre mais a minha infância, sobre as coisas, sobre as memórias afetivas. E essa é a segunda parte agora do volume 2. É uma coisa mais romântica. Eu pensei num romântico mais alegre, mais divertido, mais brincalhão, ao invés de ser aquela coisa do sofrimento, da dor de cotovelo, né, que chama. Então, assim, é um álbum que eu sou apaixonado. E esse nome Sagrado, ele vem da onde? Como é que surgiu isso? Eu digo do que é sagrado para mim, né? Justamente sobre as minhas memórias afetivas, sobre o romântico, sobre essa coisa toda, o amor que é brincalhão, o que é sagrado e ao mesmo tempo é profano, sabe? Então, que é o carnaval, né? O carnaval tem tudo isso. O sagrado e o profano. Sagrado e o profano. Então, veio daí, veio do que é sagrado. Por que é sagrado para vocês? Você já parou para pensar? Então, o que é sagrado para você? Para mim é sagrado ajoelhar e orar. Para mim é sagrado todo dia agradecer a Deus. Sagrado para mim é tomar um café todo dia, tá hora. Meu café é sagrado, né? Tem gente que fala, meu café é sagrado. Eu acho que é buscar essas memórias afetivas. Eu acho que isso para mim é sagrado. Então a minha infância foi sagrada. As brincadeiras de infância é muito sagrado. Eu acho que voltar nesse tempo para reviver esse momento da minha infância é sagrado, porque isso me alimenta para viver hoje.
para eu ser o Diogo de hoje, para eu estar fazendo as coisas que eu faço hoje. Então, eu acho que voltar no tempo faz com que as coisas... faz você assentar o seu pé no chão. Isso, pelo menos para mim, né? Aí depende de cada pessoa. Então, o momento no palco... não deixar nunca essa criança que existiu morrer. Ela está sempre presente aqui dentro. Então, eu acho que isso é fundamental, pelo menos para mim. Eu não sei para as outras pessoas, mas voltar no tempo, para mim, é sempre importante para dar sequência na minha vida. E tem uma questão interessante, que é o que você coloca de cada pessoa dizer o que é sagrado para si. Exatamente. E se a gente falar no Brasil, que é um país com tanta religiosidade, mas com tanta diversidade de religião, sim, tem uma questão de cada um poder escolher o que é sagrado para si. Sim. E a nossa Constituição também garante isso, porque garante a liberdade de crença. É o direito de cada cidadão. A liberdade religiosa. Sim. E até a liberdade de não acreditar em nada. Sim, não é? Com certeza. E você acha que a música pode contribuir para combater, por exemplo, a intolerância religiosa? Porque apesar de tanta religiosidade, a gente ainda é um país com muita intolerância religiosa. Por conta da falta do conhecimento, falta de saber sobre as coisas. E por muita influência de outras pessoas, né? De pessoas que chegam num nível, ou num patamar, ou num lugar que ela influencia a outra. Então isso é ruim demais, é péssimo. Eu acho que a informação, você saber sobre a outra religião, você entender sobre a outra religião, isso não quer dizer que você esteja pecando ou não. Jesus Cristo foi um cara que, na verdade, acolheu a todo mundo. Ele acolheu o pobre, ele acolheu, na verdade, as pessoas que, na verdade, mais necessitavam sobre tudo. E assim, quando a pessoa entende isso de uma forma com a cabeça mais aberta, não só sobre a religião de matriz africana, ou sobre a católica, ou sobre qualquer tipo de religião. Acho que quando você abre a cabeça para você entender sobre tudo, você está sendo uma pessoa aberta para escolher o que você quiser. Eu sou candomblessista, mas eu entendo muito bem que, na verdade, a Igreja Católica tem a sua força e seu poder para poder salvar as pessoas também. E entendo também que tanto a evangélica da mesma forma. Agora, respeitar o próximo por isso e não agredir por ele ser de uma religião ou outra, é que a gente precisa... O entender é respeitar, né? Exatamente. Você entende e respeita. Se você parar para ver, aqui as informações sempre fazem a diferença para poder fazer com que as pessoas tenham um discernimento sobre o tema que está sendo falado, né? Eu acho que isso é fundamental. Você falou sobre a música. Inclusive, no Sagrado tem uma música que se chama Ciência da Paz, que fala sobre a intolerância, né? Ela fala justamente sobre a intolerância religiosa, que, na verdade, a minha religião, acho que mais sofre em relação a isso, que é o candomblé. Então, assim, demonizam a minha religião de uma forma que, na verdade, não existe. E tem não existe nem demônio, para começar por aí. E tem um atravessamento do racismo também. Exato. Né? Tem a coisa da pele, só porque a pessoa é preta, só porque é uma religião de preto. E não é. Acho que a consciência, aí volta, né? A consciência e o estudo, o entendimento é fundamental para fazer com que as pessoas entendam que precisa se respeitar. Dá para influenciar com a música quando usa uma letra dessa que fala da questão religiosa e até da questão do meio ambiente também? Sem dúvida, faz pensar. As pessoas param para pensar. Quando escuta a letra, entende a letra, sem dúvida, a música faz com que as pessoas abram a sua cabeça e parem para pensar de uma forma diferente em relação ao preconceito que ela tem. Às vezes ela tem preconceito e nem sabe, e acha que não é. E como a música ela vai em todos os espaços, eu vejo que muitas músicas que têm essa miscigenação, não é miscigenação, que trazem elementos, por exemplo, das religiões de matriz africana, como é o caso do samba, sim, acabam entrando em espaços que talvez com o rótulo de religião não entrariam.
Mas aí, de repente, né, fazendo aqui por meio da música, e de repente você vai ter um católico cantando lá, eu vou botar seu nome na macumba. Muitos vou cantam. Não é? Muitos cantam. Muitos. Evangélicos E a também. música tá entrando. A música tá entrando lá. E tudo bem, né? E tá tudo certo. Porque aí você não tem justamente Mas essa chega intolerância. mas chega no púlpito e fala, não, você não pode fazer isso porque isso é coisa do demônio. Isso Mas coloca lá Mas aquele chega samba... lá em casa no domingo, chega em casa no domingo e bota lá. Eu vou botar seu nome na macumba. E em relação à questão do meio ambiente? Vamos falar um pouco disso. Total. Da consciência do meio ambiente. Você fez uma música com o Ailton Krenak, né? Exatamente. Eu pensei nesse homem, nesse mestre, como eu posso dizer, nessa pessoa incrível que é o Ailton. Essa canção é de um amigo do Inácio Rios, com mais um parceiro que eu esqueci o nome. E eu achei importante, assim, cantar, porque, na verdade, cara, sem a gente, sem a estrutura, sem os nossos indígenas, sem isso a gente não é nada, né? É a maneira que eu penso, que eu vejo, né? E a música é uma forma de você colocar, esclarecer e fazer com que as pessoas parem para olhar para isso, né? É mais um meio, né? O Krenak foi uma pessoa, assim, uma luz, assim, para poder falar um pouco sobre isso, né? Ele é um gênio, né? Ele é um cara maravilhoso. Ele traz ideias para adiar o fim do mundo, né? Você tem alguma para adiar o fim do mundo? Cantar pode adiar o fim do mundo? Eu acho que o amor mesmo pelo próximo, o amor pelo chão, o amor por esse país verdadeiro, na verdade. O amor de verdade, sabe? A defesa do nosso chão, a defesa do nosso solo, a defesa dos nossos indígenas. Eu acho que isso é fundamental, assim, é o que, para mim, vai fazer a diferença. É o que pode salvar o mundo. A única coisa que pode salvar o mundo é o amor. E fazer o bem, né? Como você falou no começo acabar da entrevista. com as guerras, fazer o bem ao próximo, fazer uma construção correta, os interesses serem para todos, não só para uma pessoa, né? Só para o meu interesse. O interesse para todo mundo poder ter dignidade, poder ter as coisas boas que essa terra nos oferece. É o que eu penso, assim. Vou aproveitar, então, que a gente está falando de coisas boas, enfim, questão das pessoas, às vezes, passarem mensagens de ódio ou não. A Flávia é responsável pela ouvidoria do Supremo Tribunal Federal. E, então, assim, queria que você explicasse para o Diogo Nogueira quais são as manifestações, né? Essa é a forma técnica que a gente deve chamar. Mas que tipo de perguntas as pessoas fazem? Que tipo de comentários ou dúvidas ou opiniões, críticas que chegam até a gente? Então, a gente recebe todo tipo de manifestação, porque a ouvidoria recebe manifestações da sociedade inteira, né? Então, todas as pessoas podem acessar a ouvidoria. A página da ouvidoria está disponível no portal do STF. E a gente hoje, Diogo, infelizmente, recebe muitas manifestações de ódio, né? Sim. As pessoas acabam usando... Claro que no ano passado, nós tivemos quase 50 mil manifestações. E uma parte dessas manifestações, infelizmente, são manifestações de ódio. O Supremo hoje está muito em voga e o ódio chega pra gente. Mas isso tudo por conta de falta. Essas pessoas que fazem isso, elas não têm informação. Eu acho que elas não estudam, acho que elas não sabem, na verdade. Então, a forma delas se manifestarem é simplesmente com ódio. Porque se ela soubesse, entendesse o que está realmente acontecendo sobre o assunto, eu tenho certeza que elas não fariam isso. Isso me lembra mais um episódio de quando eu fui a uma escola e eu cheguei lá e a primeira pergunta que um adolescente me fez, eu falei, sou do Supremo e tal, a gente veio aqui e tal. Aí um estudante levanta a mão e fala, então, eu tenho uma dúvida. Eu falei, sim, qual é a sua dúvida? Eu queria saber se é verdade que o ministro Alexandre de Moraes, que eles chamam de Xandão nas escolas, Sim. Não tem jeito, se o ministro Alexandre de Moraes, foi no Nordeste, se o ministro Alexandre de Moraes vai taxar o cuscuz. Eu falei, sim, me perguntaram. Pelo amor de Deus. Imagina. Eu falei, olha, o ministro Alexandre de Moraes não vai taxar o cuscuz por uma série de razões, mas principalmente porque
A taxação decorre de um processo legislativo, verdade. E o Supremo não faz as leis que dizem respeito à tributação, né? Então, isso não é competência do Supremo, nem do ministro Alexandre de Moraes. E depois a gente até mandou essa pergunta para ele e ele falou que, se dependesse dele, ele distribuiria cuscuz de graça em todas as escolas. Mas não é competência do Supremo taxar cuscuz, nem nada parecido. É ignorância. E, de repente, a gente estava ali numa onda de ódio porque o Supremo ia taxar o cuscuz, mas nós não vamos... cresceu de uma forma muito grande. Já que nós não vamos tratar disso, de taxação do cuscuz. A onda das informações falsas, né? Você lê, acha que é verdade e sai replicando. A mentira virou verdade, né? A mentira hoje, ela é a grande verdade desse país. E a verdade virou mentira. É horrível isso. É péssimo. É triste, né? É triste. A gente precisa, como o ministro Barroso diz, mentir precisa voltar a ser errado. Exatamente. Porque é uma questão de ética, de valores, dos valores que a gente está cultivando na nossa sociedade. E a mentira não pode ser um valor positivo na nossa sociedade, mas com as fake news e com a desinformação, em alguma medida, isso acaba acontecendo. A ignorância faz isso. Já que a gente está falando do STF na escola, esse ano, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 35 anos. Maravilha. Sim, é uma legislação importante para a proteção das nossas crianças e adolescentes. E você falou que você teve uma infância feliz. Sim. E aí eu queria te pedir para você, hoje, se você pudesse alcançar aí as nossas crianças e adolescentes, o que você diria para eles em relação a essa visão de futuro, a hoje, a construção desse amanhã? Primeiro, saia um pouco das telas. Brinque, seja criança, brinque, suba na árvore, divirta-se de uma forma como criança deve brincar. Bota o pé no chão, na terra, brinca de pique-esconde, pique-pega, joga futebol, bola de gude, solta pipa. Eu acho que isso é uma das coisas. A outra é: procure o conhecimento, leia, se informe. Isso vai te levar a qualquer lugar do mundo e vai te levar de uma forma consciente. Eu acho que isso é fundamental. Diogo, o que é democracia para você? É ver um país livre, é ver um país educado, é ver um país com cidadania, podendo fazer com que a cultura esteja sempre acontecendo, que as escolas estejam funcionando, que a saúde esteja funcionando, que a comida esteja no prato de cada cidadão, que a informação chegue nas pessoas da forma correta para fazer com que elas possam votar naquilo que elas acreditam e aceitar aquilo que está sendo votado, né? Após a definição. Eu acho que democracia faz parte disso tudo. E justiça? E justiça, eu acho que é acontecer da forma correta. É fazer com que a justiça seja certa, certeira e que aconteça da forma correta e legítima. Obrigada. Eu que agradeço. Esse episódio, então, do STF Cast tá acabando. Uma pena. Tá acabando, mas no mês que vem a gente tem mais um episódio. A gente agradece muito a audiência de vocês, né, Flávia? Isso. E se você gostou, compartilha, curte. E esse episódio já está disponível nos principais canais de streaming, no canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Diogo, muito obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada a vocês, maravilhosas. Foi ótimo, obrigada. Espero que vocês tenham gostado e vocês também, viu? Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.